Fala, caveiras, belezinha? A gente está aqui para a segunda aula de informática com os tópicos quentes para o seu concurso. Meu nome é Igor Albert, sou professor de informática, estou aqui estreando no canal do professor Rodrigão. Hoje a gente vai ver alguns pontos importantes sobre Excel e Calc, tá? Que são planilhas eletrônicas, e sobre redes e internet. Espero que vocês gostem, espero que vocês fiquem até o final com a gente e bora lá! Meu nome é Igor Albert, estou lá no Instagram, inclusive, se vocês quiserem, no Instagram, @IgorAlbert, tudo junto. E vamos lá. Excel e Calc. Galera, então, Excel e Calc são planilhas eletrônicas. Excel é uma planilha eletrônica do Microsoft Office e Calc é uma planilha eletrônica do LibreOffice ou do BR Office, tá? São muito próximas. E as funcionalidades delas vão ser muito próximas e é por isso que a gente vai discutir aqui em conjunto. Muitas das funções são idênticas e é nisso que a gente tem que se atentar também. Além disso, Excel e Calc é uma das minhas partes preferidas quando se trata de informática, porque é onde a gente consegue raciocinar, é onde a gente consegue, ao invés de só coisa de decoreba, a gente consegue ver fórmulas e aplicar fórmulas para resolver alguns probleminhas bacanas, beleza? Bora lá então. Lembra que a gente falou na primeira aula de formatos de arquivos, de extensões de arquivos? Pois é. Isso aqui vai aparecer mais uma vez, que é o formato padrão do Excel é o XLSX e o do Calc é o ODS. E por que é importante saber disso? Porque muitas vezes nos concursos as bancas cobram os formatos dos programas, sobretudo dos programas que vão ser cobrados nas provas, beleza? Então, esses são os formatos do Excel e do Calc. Vamos então ver, eu separei funções, as mais importantes, algumas das mais importantes. Claro que a gente está fazendo uma revisão, então uma coisa mais rápida, não dá para ver tudo com muito detalhe, mas eu separei as principais funções e como elas são utilizadas e separei um exemplo também para a gente ver como ela é aplicada, tá? Fiz também uma coisa que dá para utilizar tanto no Excel quanto no Calc. Mais uma vez, o que eu sempre digo, se você tem um computador, se você pode, instala o Excel, instala o Calc é de graça. Então, se você conseguir utilizar o Calc, testar as funcionalidades, as funções no Calc, a do Excel vai ser idêntica em muitos casos. Então, o Calc é de graça, você pode só baixar, é tranquilo. Mas se você tiver a oportunidade, coloca a mão na massa, porque isso vai te dar uma vantagem em relação aos seus concorrentes que só estão escutando o professor falar. Tá? Porque quando você coloca a mão na massa é muito mais fácil de memorizar. Mas vamos lá, sem mais conversa. A função ABS, ela retorna para a gente o valor absoluto de um número. E o que é valor absoluto? É o módulo. Na matemática, a gente chama de módulo o seguinte. O módulo do número menos 5 é 5, por exemplo. E o módulo do número 7 é 7. O que é isso? É o número sem o sinal. Ou o número positivo. Então, tá vendo que o número negativo ele vai virar um número positivo quando eu aplico o módulo. Então, para utilizar essa função, lembre-se que toda função no Excel e no Calc vai começar pelo igual. E aí, quando eu tenho igual ABS e eu aplico aqui o número, ou então a célula que eu tenho interesse, né? Ele vai me retornar o módulo desse número. Vamos dar uma olhada nisso. Por exemplo, vamos só entender essa cara aqui, essa janela aqui é do Calc, mas o do Excel é igual. A gente tem aqui, galera, nessa parte, a gente tem a indicação de qual célula está selecionada. Outra forma de saber qual célula está selecionada é olhar aqui qual está em destaque, né? No caso, B1. Beleza. Aqui a gente tem o conteúdo dessa célula. E aí, muita atenção nesse ponto aqui. Porque muitas vezes você olha para a célula em si e, opa, a célula tem um valor 25,12, mas na verdade isso é a aplicação de uma fórmula.
Se o valor aqui da célula A1 mudar, o valor da célula B1 também muda. Então, vamos lá. Na célula B1, o que eu tenho? Eu tenho o valor absoluto da célula A1. Então, o valor absoluto da célula A1, eu tiro o sinal de negativo e fica positivo. E aqui na parte de baixo, eu apliquei o valor na célula B2. Eu tenho o valor absoluto da célula A2, que é o próprio 42. Então, a função ABS é super tranquila, retorna o valor absoluto de um número, de uma célula, né? Ou de uma célula. Posso também colocar só ABS menos 5. E aí ele vai me retornar o valor 5, não tem problema não. Pode ser tanto de uma célula quanto de um número mesmo. Função média, essa aqui eu gosto demais porque vem os desavisados e acham que MED é a média. Não é. Não é, e as bancas exploram muito isso. Então, muito cuidado com essa função para você não confundir com média. Não é a função média aqui ainda. A função MED do Excel e do Calc, ela retorna a mediana de uma amostra fornecida. Opa, e o que é mediana? Se você se lembra lá da parte de estatística, a mediana, quando você tem um conjunto de números, vou colocar aqui 10, 2, 10, 20, 30, 50. Perceba que meus números estão ordenados. A mediana é o valor que vai dividir esses números em duas partes iguais, ou seja, eu tenho dois números para cá e dois para cá. Então, a mediana nesse caso aqui vai ser o próprio número 20. Isso é a mediana, tá? Que é diferente da média. E como eu calculo a mediana? Mesma coisa, é igual média. E aí eu vou colocando número 1, número 2, número 3. Ou eu posso colocar o intervalo de células. E como eu coloco o intervalo de células no Excel e no Calc, eu utilizo 2 pontos. Então, por exemplo, eu posso escolher da célula A1 até a célula A10. Ou seja, todas as células que estão entre A1 e A10. Eu posso fazer desse jeito, tá? Aqui a gente tem um exemplo. Perceba que eu apliquei na célula B1 a fórmula MED de A1 até A5. Então, eu estou olhando para todos esses aqui. E aí, a mediana de A1 até A5, perceba, se eu ordenar esses números, vai ficar 40, 50, 80, 90 e 100. E aí, a mediana é essa aqui, né? O 80. Por isso que ele retornou 80 aqui nessa célula para mim. Tranquilo, galera? Cuidado, MED não é mediana. Função conte valores. A função conte valores retorna a quantidade de células não vazias de um intervalo. Então, por exemplo, aqui a sintaxe, eu vou usar conte.valores, valor 1, valor 2, ou então eu posso utilizar também um intervalo de células. Tranquilo? Então, vamos olhar aqui. Conte valores de A1 até A6. Aqui já é a janela do Excel, mas perceba que é praticamente a mesma coisa. Ele está olhando da célula A1 até A6, quais não estão vazias. Quantas não estão vazias? E aí tem 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mas a última tem letra. Não tem problema não. Ele só está vendo quais não estão vazias. Que nesse caso aqui são 5 delas. Tranquilo? Só voltando aqui. A quantidade de células não vazias. Ele não está vendo se é letra, se não é. E galera, aqui eu vou fazer uma diferenciação que é muito importante para a gente. Contar é diferente de somar. Quando eu falo de contar, eu estou contando números, eu estou contando letras, eu estou contando coisas. Então eu vou de um em um, eu tenho 5 dedos na minha mão, beleza? Somar não. Somar, se eu somo dois valores, eu não estou falando que eu tenho dois valores, eu não estou contando dois valores. Eu pego e adiciono um valor ao outro. Entende? Então, essa diferença é muito importante para a gente estar atento quando a gente está falando dessas fórmulas aqui, beleza? E outra coisa que eu queria falar para vocês também é que existe outra possibilidade de pegar intervalos de célula. Por exemplo, se eu quisesse pegar todas essas células aqui, eu pegaria da célula B3, que é essa aqui, né? Até a célula C5. C5.
Então, eu poderia, por exemplo, utilizar a fórmula conte.valores da célula B3 até C5. Tranquilo? Então, eu não preciso sempre pegar numa mesma coluna, como aqui na fórmula que eu usei, não. Eu posso pegar outros tipos de intervalos também que funcionam. Isso é muito importante. Funções máximo e mínimo também valem para o Excel e para o cálculo. Como o próprio nome diz, é o que eu sempre falo, o nome das coisas diz muito sobre elas. Mas a função máximo e mínimo retorna os valores máximo e mínimo de um conjunto de valores, respectivamente. Então, eu utilizo igual máximo e eu coloco todos os valores que eu quero utilizar, ou então o intervalo, né? Como eu acabei de mencionar para vocês. Por exemplo, eu posso colocar um intervalo aqui e o mínimo é a mesma coisa. A única diferença é que o máximo vai me retornar o maior valor e o mínimo o menor valor. Vamos ver um exemplo. Aqui eu estou olhando ainda para de A1 até A6, daqui até aqui. E eu olho, qual é o máximo valor aqui? O maior valor é o 10,53. E qual é o mínimo? O mínimo é o menos 9,45, né? Os outros nem são negativos. Então, a função máxima e mínimo, o nome é muito descritivo e é bem fácil de a gente lembrar o que elas fazem. As funções maior e menor. Essa aqui já é uma coisa mais genérica das funções máximo e mínimo. Porque elas retornam o késimo maior ou késimo menor valor de um conjunto de dados. Que? Não entendi nada, Igor. A gente vai ver o exemplo, vai ficar claro para vocês. Mas só para a gente entender, aqui maior eu coloco os meus dados aqui, né? O meu intervalo de dados. E qual é o késimo valor que eu quero. Vamos ver no exemplo que fica mais claro. Nessa célula A3 aqui, eu coloquei maior de A1 até C2. Então, olhando para todos esses números aqui, o que eu estou querendo? Eu estou querendo o segundo maior valor. Então, nesse caso aqui, o K é igual a 2, ou seja, eu estou querendo o segundo maior valor. Então, qual é o maior? O maior é o 10. E depois dele, o 6. Então, por isso que está aqui. E vamos olhar agora o menor. Aqui eu estou olhando para a mesma coisa, né? De A1 até C2. Até C2. Então, perceba que eu estou olhando para todos esses números aqui. C2 está aqui e A1 está aqui. Então, eu estou olhando para todos eles. Inclusive esses aqui, tá? E o que eu estou querendo? Eu estou querendo o terceiro menor valor. Então, o terceiro menor valor. Então, qual é o menor? O menor é menos 5. E depois dele? Depois dele é o 1. E depois? Depois é o 2. Pronto. Ou seja, eu poderia simplesmente ordenar esses valores aqui, ó. Menos 5, 1, 2, 1, 2, 4, 6 e 10. E aí, se eu estou querendo o terceiro menor, eu pego este aqui. Se eu estou querendo o segundo maior, eu pego este aqui. Beleza? Então, esse K aqui da fórmula indica justamente isso. Qual é a posição do número que você quer? Lembrando também que esse K ele vai ser interpretado de acordo com o maior ou menor, né? Nesse caso aqui, o 3 indica que eu estou querendo o terceiro menor. E aqui o 2 indica que eu estou querendo o segundo maior. Tranquilo? Essa aqui é super tranquila também. Só é um caso mais genérico das funções máximo e mínimo. Função C, essa é uma das funções mais importantes que a gente tem no Excel e no Calc. A função C vai avaliar uma condição e aí vai retornar uma coisa, se der verdadeiro, ou outra coisa, se for falsa a condição. E como que é a sintaxe? Como que eu uso essa função? Eu uso se, faço o teste, retorno um valor se der verdadeiro e retorno um valor se der falso. Tranquilo? Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Então,
Aqui, qual é a célula que está selecionada neste momento, galera? Célula F1, né? Tá até destacadinho aqui, ó. Célula F1. E o que contém nessa célula? A seguinte fórmula. Si, tanana, tanana. Então, o que essa fórmula Si aqui está avaliando? Primeiro eu coloco o teste, depois eu coloco o que retorna se der verdadeiro e o que retorna se der falso. Vamos então avaliar. Célula C2. Cadê C2? Opa, aqui, ó. C2. É maior do que 18? Então, 24 é maior do que 18? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, ele vai retornar essa primeira coisa aqui para mim, ó. Pode. Por isso que está escrito pode aqui. Aí, pode tirar a carteira de motorista? Pode. Agora, se fosse, por exemplo, vamos supor que na célula C2 eu tivesse valor 10. Tá? Vamos supor que eu tivesse valor 10 aqui. Então, C2 seria maior do que 18? 10 maior do que 18? Não. Então, retornaria? Não pode. Beleza? Então, nada de mistério. Eu só tenho uma condição. Eu avalio essa condição. Ela pode ser verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, eu retorno o meu segundo parâmetro. Se for falso, eu retorno o terceiro parâmetro. Beleza? Então, parâmetro é cada uma dessas coisas aqui que a gente tem na função. Primeiro parâmetro, segundo parâmetro e terceiro parâmetro. Então, eu testo. Se for verdadeiro, eu retorno o segundo. Se for falso, eu retorno o terceiro. Função, agora sim, galera. Função média. Então, média é diferente de média. Média é mediana e média é média mesmo. Média aritmética. Então, a sintaxe dessa função é igual média, e aí eu coloco os meus números, ou então o meu intervalo que eu quero avaliar. E aí, vamos avaliar. Aqui, eu estou calculando a média da célula C2 até a célula C7. Então, é daqui até aqui, tá? E como que é calculada a média? A média lá da estatística, eu vou somar todos os valores. 24 mais 15 mais 20 mais 22, mais 30, mais 35. E aí eu vou dividir por o quê? Eu vou dividir pela quantidade de valores que eu somei. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu fizer essa conta, vai me retornar 24,33. Bem diferente da minha mediana, que eu só ordeno os números e pego do meio, né? É diferente. Então, cuidado para não confundir. Outra função que é muito importante é a função conte-se. O que a função conte-se faz? A função conte-se retorna a contagem de elementos de um conjunto que atendem determinada condição. É como se eu estou fazendo uma contagem avaliando alguma condição. Eu só conto se acontecer alguma coisa. E como que é utilizada a função? Conte-se, aí eu coloco o meu intervalo e o critério que eu estou avaliando. Por exemplo, eu vou contar de B2 até B7, de B2 até B7. Só que eu só vou contar se nessas células tiver o valor F, de feminino. Então, esse eu não conto, esse eu conto. Esse eu não conto, esse eu conto. Esse eu não conto, esse eu conto. Ou seja, a minha contagem retornou 3. Eu estou contando, então, tudo? Não, eu só estou contando o que atende a essa condição. Lembrando que essa condição pode ser, por exemplo, se for maior do que alguma coisa, se for menor do que alguma coisa, se for igual a alguma coisa. Beleza? Então, enquanto a função, por exemplo, conte valores lá, retornava a contagem de células não vazias, aqui eu retorno avaliando uma determinada condição. Tranquilo, galera? Bora lá, então. Função conte-sis. Esse conte-sis é a mesma coisa do conte-sis, só que tem várias condições, e aí eu preciso atender a todas as condições para que a contagem seja válida. Então, eu primeiro apresento o primeiro intervalo e os primeiros critérios, depois
o segundo intervalo com os critérios de avaliação do segundo intervalo e por aí vai. Então, vamos olhar aqui. Essa aqui é a primeira parte. De B2 a B7, eu vou avaliar. Então, daqui até aqui, eu vou avaliar se são M. Opa, aqui é M. Aqui é M. Aqui é M. Tá? Agora, de C2 até C7, eu vou avaliar os que são maiores do que 20. Esse aqui é. Esse aqui é. Não, esse aqui não é. Esse é igual a 20. Esse aqui também é maior do que 20. Esse aqui é maior do que 20. Esse aqui é maior do que 20. Tá? Então, esses 4 aí. Só que eu só vou contar se acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, qual que é a correspondente desse? É esse aqui. Aconteceu aqui e aconteceu aqui, então eu vou contar um. Aqui aconteceu, mas aqui não aconteceu, então não vou contar. Aqui aconteceu, mas aqui não aconteceu, então também não vou contar. Aqui aconteceu e aqui aconteceu, então vou contar mais um, virou 2. Aqui aconteceu, mas aqui não aconteceu, não vou contar. Então, na verdade, eu só tenho duas linhas em que aconteceu de ter o M na coluna B e de ter um número maior do que 20 na coluna C. Beleza? Perceba que eu posso utilizar colunas diferentes, mas aí cada coluna, cada célula de um vai ter uma correspondência numa célula do outro. E aí a condição tem que acontecer ao mesmo tempo nas duas. Se acontecer só nenhuma, não vale. Tem que acontecer todas as condições ao mesmo tempo. Beleza? Função soma-se. Então, a gente está vendo conte-se, em que eu vou contar se eu atender determinada condição. Agora, no soma não, eu vou somar se atender determinada condição. Então, eu tenho a fórmula aqui, eu tenho o intervalo em que eu vou fazer a avaliação e os critérios dessa avaliação, e depois eu tenho um intervalo em que eu vou fazer a soma. Perceba que o intervalo que eu vou avaliar a condição não é o mesmo intervalo que eu vou somar, necessariamente. Vamos dar uma olhada. Aqui já é a janela do cálculo. Perceba que eu estou alternando justamente para vocês verem que não tem diferença nessas fórmulas. Primeiro, então, eu coloquei soma-se. O que eu estou avaliando? Eu estou avaliando de A1 até A6. Estou avaliando essas aqui. E eu estou avaliando se eu tenho caderno nessas células. Onde eu tenho caderno aqui? Eu tenho caderno aqui e eu tenho caderno aqui. Depois, se acontecer caderno, o que eu vou somar? Eu vou somar de B1 a B6. Que são esses valores aqui. Esse aqui eu não vou somar porque essa célula aqui não atendeu. Esse aqui também não vou somar porque essa célula aqui não tem caderno. Esse aqui eu vou somar porque na célula aqui tem caderno. E esse aqui também eu vou somar porque na célula A5 tem caderno. Agora a última também não vou somar porque na célula A6 não tem caderno. Opa, não vou. Então aqui eu não vou somar. Beleza? Então o que eu estou somando aqui é só o 3 com o 2, que me resulta 5. Só voltando na sintaxe para você se lembrar, primeiro eu tenho o intervalo de avaliação em que eu avaliei as condições, que é de A1 até A6. E aí nesse intervalo eu avaliei se tinha a palavra caderno. Poderia ser outra condição, como por exemplo maior que, menor que, mas aqui eu só avaliei se tinha a palavra caderno. E aí depois eu tenho um intervalo de soma, que é esse segundo intervalo que eu coloquei de B1 a B6, que é o que de fato eu somei quando as condições foram atendidas. Tranquilo? Então a resposta é sim. Primeira questãozinha que eu separei aí para falar dessas fórmulas. Então perceba, galera, tem muita fórmula. Eu separei as principais, porque a gente está fazendo uma revisão, né? Mas existem outras. Só que a base é sempre essa e o nome das funções diz muito para a gente. Então, tenta se lembrar do nome das funções e memorize essas principais, porque elas são muito, muito importantes e muito frequentes nas provas. Vamos dar uma olhada nas questões. No Excel, ao digitar na célula B5, então, o que eu digitei? Se
Aí eu tenho meu teste, depois eu tenho a condição verdadeira e condição se acontecer falso. Qual que é o teste? Eu estou testando se a célula B10 tem um valor maior ou igual a 90. Se sim, eu vou retornar a célula B10 vezes 10. Se não, eu vou retornar a célula B10 vezes 100. Então, o valor da célula B10 é 92. Então, vamos substituir aqui. 92 é maior ou igual a 90? Opa, verdadeiro. Verdadeiro. Então, se é verdadeiro, eu vou retornar essa condição aqui. Se fosse falso, eu retornaria essa terceira, mas não é, né? Então, se é verdadeiro, eu retorno essa aqui. E essa aqui vai ser B10, que é 92, vezes 10. O asterisco significa vezes. 92 vezes 10, 920. Já não. Letra A, sem mistério. Tranquilo, galera? Vamos para a questão 2. Assinale a alternativa que apresenta a opção utilizada no Excel para tornar todo o conteúdo visível em uma célula, exibindo em várias linhas. Quase que não sai. O que acontece? Existem algumas funcionalidades lá no Excel que também são importantes, né? Como, por exemplo, mesclar, etc. E existe uma funcionalidade em que, se o texto passar do tamanho da célula, ele quebra esse texto e aí a célula vai ficando maior na vertical, vai crescendo na vertical, não na horizontal. Vamos dar uma olhada. Só para passar aqui por algumas funcionalidades interessantes do Excel, na verdade, mesclar e centralizar e quebrar texto automaticamente. Essa aqui tem as funcionalidades de bordas também no Excel, né? Em que você pode desenhar a borda ou não, você pode deixar ela invisível. Mas essa funcionalidade aqui é mais para o Word. Essa funcionalidade aqui também tem bastante no Word. Mas essa de bordas, ela te permite desenhar as bordas das células, ou então você pode deixar as bordas como que invisíveis. Mas mesclar e centralizar é uma funcionalidade também muito importante das planilhas eletrônicas, que te permite juntar células. Então, ao invés de duas, agora você vai ter uma e o conteúdo delas vai ser juntado. É útil, por exemplo, quando você quer fazer um título numa tabela. E aqui a gente tem a função que a gente quer nesse momento, que é quebrar texto automaticamente. Então, vamos supor que eu tenho um texto aqui e esse texto ficou muito grande para o tamanho da célula. Quando eu quebro esse texto automaticamente, eu ativo essa função, ele já vai identificar que não coube na célula e vai trazer o texto aqui para a linha de baixo. Beleza? Essa é a ideia. Então, quando ele fala tornar todo o conteúdo visível em uma célula exibido em várias linhas, é justamente isso aqui, que é a ideia do quebrar texto automaticamente. Beleza, galera? Então, aqui a gente acaba essa parte de Excel. Nós passamos pelas principais funções. Claro que tem outros aspectos, mas eu trouxe aqui, eu acredito que essa parte de funções seja mais importante quando se trata de Excel e cálculo. E perceba, as funções elas são próximas, elas são idênticas nesses casos aqui. Claro que algumas têm diferenças, mas nesses aqui a gente tem a função idêntica para o Excel e para o cálculo. Tranquilinho? Vamos então ver uma parte de redes e internet. Passar pelos pontos mais quentes. Vamos diferenciar três coisas aqui, que são três conceitos que vira e mexe estão lá na prova. Então, é um conceito que tem que saber também e é um conceito muito simples. O que é a internet? Internet é a rede mundial de computadores. Então, todas as redes de computadores do mundo, aliás, todas não, né? Mas quando você fala vou acessar a internet, é isso aqui que você está acessando. Você está acessando essa rede mundial de computadores interligados, que é constituída por sub-redes. Então, perceba, na sua casa você tem uma rede, porque você tem o seu telefone conectado no roteador, tem um computador conectado no roteador e por aí vai. As empresas também têm suas redes que se conectam todos à internet. Então, essa é a internet. É a maior rede de computadores do planeta. A gente tem a intranet. O que é intra, gente? Intra é interno. Intranet é uma rede interna de uma empresa, por exemplo.
Então é a rede que os dados que estão ali, eles não vão sair de dentro da rede. Porque imagina, dentro de um banco você tem informações sobre o saldo das pessoas, sobre as dívidas das pessoas, sobre o score de crédito das pessoas. Esses dados eles não podem sair de dentro do banco. Então, essa é a ideia da intranet. São dados de dentro de uma organização, por exemplo. Só que a gente tem a extranet, que é a intranet que pode ser acessada de fora. Porque pensa comigo, muitas vezes um varejista ele precisa ceder informações para os seus fornecedores e para outras pessoas interessadas nos seus negócios. Então aqui é o conceito de extranet. Eu tenho dados internos na minha intranet, mas eu vou disponibilizar para algumas pessoas para que elas acessem esses dados. Então esse é o conceito de extranet, que é a minha rede interna com acesso para fora também, beleza? Que é diferente de internet, viu, galera? Extranet e internet é diferente porque a internet é a grande rede mundial, a maior rede de computadores do mundo. E quando se trata de internet, quando se trata de redes, a gente também precisa entender o seguinte. A gente tem que fazer máquinas se comunicarem. Como que pessoas se comunicam? Pessoas, elas têm protocolos para se comunicarem. Quando eu chego num lugar, eu cumprimento as pessoas. Quando eu vou falar, eu me apresento. Quando eu vou me despedir, eu dou tchau. Então, esses são protocolos que a gente tem. Só que as máquinas precisam de coisas semelhantes. Protocolos são formas de o que comunicar, como comunicar, quando comunicar. Tá? As máquinas também precisam disso. São formas de comunicação, né? A gente tem alguns protocolos muito importantes. O primeiro deles é o TCP, que é responsável por entrega de pacotes. Porque imagine você que tudo que trafega na rede de computadores são pacotes. Então, quando eu vou acessar um site, esse site ele vai me fornecer dados através de pacotes. Como eu vou receber esses pacotes? Normalmente pelo protocolo TCP, porque esse protocolo ele é confiável. Ele faz essa entrega de pacotes, só que ele dá algumas garantias de que esses pacotes vão chegar, de que vão chegar na ordem. Ele me dá esse tipo de garantia. Em contrapartida, a gente tem o UDP. O UDP ele também vai me permitir entregar pacotes, só que é sem confiabilidade. Igor, para que um ser humano vai querer um protocolo sem confiabilidade? Pensa aí. Quando você faz uma chamada pelo WhatsApp ou pelo Skype ou por algum outro programa, você muitas vezes acontece aquele delay que você perde um pouco do que a pessoa falou, você perde um pouco do que ela movimentou, mas segue o baile. Não tem tanto problema, porque no decorrer da conversa você vai conseguir entender, ou então você pergunta de novo, o que você falou, eu não entendi. Tá? Porque cortou. Então, nesse tipo de comunicação, você está mais interessado na velocidade. Só que para ter velocidade, eu tenho que diminuir as garantias que eu te dou. Eu não vou garantir que as coisas vão chegar. Eu não vou garantir que as coisas vão chegar na ordem. Só que você vai ter velocidade. Então, nesse tipo de comunicação, por exemplo, comunicação por vídeo, é interessante um protocolo que seja mais rápido, que nesse caso é o UDP. Tá? Junto com o TCP, que é o protocolo de entrega de pacotes, a nossa rede ela é chamada de TCP/IP, porque esses são os dois principais protocolos de comunicação na internet. O IP ele vai dizer como os pacotes vão chegar de um computador no outro. Imagine você que o planeta hoje tenha bilhões de equipamentos conectados à internet. Como que o meu computadorzinho aqui vai acessar o servidor da Google para ele me mandar dados de pesquisas? Como que isso vai acontecer? Quem vai me dar a rota de onde eu tenho que passar para chegar lá? É o protocolo IP. Beleza? E o protocolo, e a gente tem um conceito muito importante também dentro de redes, que é o serviço de DNS, que é os computadores adoram números, eles amam números. Só que a gente não, né? A gente não gosta muito de números, não. Porque imagine que todos os endereços de todas as pessoas do mundo fossem só números. Então, o meu endereço é 123.456.789.
Aí o seu já é 987.472.156. Ninguém ia memorizar isso, porque é muito difícil para nós. Então, mesmo que o endereço das máquinas na rede seja de números, existe um serviço que vai converter e deixar esses números em nomes mais bonitinhos para a gente. Então, ao invés de eu saber o número da máquina, o número IP, o endereço IP do servidor da Google, eu tenho que memorizar só www.google.com. É isso que eu preciso. É o servidor DNS que faz essa conversão, tá? Entre esse número e esse nome, que é fácil para nós humanos entendermos. É o serviço de nome de domínio. E a gente tem o seguinte: quando você acessa páginas da internet, você vai utilizar o protocolo HTTP ou HTTPS. Esse protocolo ele vai permitir a transferência de hipertextos. Hipertextos são as páginas da internet, tá? Essas páginas elas são construídas utilizando geralmente HTML, que é uma linguagem de marcação de hipertexto. Esse H aqui é justamente de hipertexto. Então, quando você vai acessar uma página da internet, essa comunicação é feita pelos protocolos HTTP e HTTPS. Qual é a diferença do HTTPS em relação ao HTTP? Ele é mais seguro. Esse S aí é justamente de seguro. Essa é uma coisa simples, mas nas provas aparece demais. Eles falam, a versão segura é WWS. Não é, gente. É HTTPS. Cuidado. Cuidado que eles colocam esse S em vários lugares, menos no HTTP, justamente para confundir. Então, aqui eu estou falando de forma muito rápida como que a internet funciona, mas essas aqui são algumas ideias bastante interessantes, bastante importantes. Só para fechar essa parte aqui, eu, na internet, tenho o meu endereço, eu quero acessar conteúdos de outros servidores de outras máquinas, para isso eu utilizo geralmente o protocolo HTTP e HTTPS. O HTTPS é a versão segura em que eu baixo essas páginas que são páginas de hipertextos, tá? O protocolo que vai me dar o direcionamento da rota é o protocolo IP e o protocolo que me dá confiabilidade para entregar esses pacotes é o protocolo TCP. E os pacotes são o quê? Nada mais são do que partes dessas páginas, desses conteúdos, dessas redes sociais que eu uso a todo momento. Beleza? Entendendo isso, vamos resolver duas questõezinhas para fechar essa aula de hoje. Relaciona as duas colunas quanto às principais características funcionais dessas tecnologias, internet, extranet e intranet, que é aquela diferença que eu falei no início, que é muito, muito, muito importante, galera. Rede com acesso remoto para parceiros de uma organização. Opa, é a rede interna, né? Só que com acesso externo. É a extranet. Rede interna fechada e exclusiva de uma organização. É a intranet. Rede mundial de computadores, internet. Inter é entre, extra é fora, intra é dentro. Lembra disso? Mesmo no português a gente tem esses termos, né? Por exemplo, interbancário, extracurricular, intravenoso, se não me engano, intra é mais difícil de ter palavras, mas a gente tem algumas. Acho que intravenoso é uma delas. Mas aqui a gente marcou 2A, 3B, 1C. 2A, 3B, 1C. 2A. Peraí, 2A. 3B. Aqui. 2A, 3B, 1C. Na letra D. Beleza? Letra D. E na questão 4, o que a gente tem? O protocolo que se utiliza nos navegadores de internet com função para transmissão dos hipertextos, que são as páginas da internet, é o HTTP. O protocolo de transferência de hipertexto. Lembra que esse H aqui é justamente hipertexto. Beleza?
Galera, esse era o conteúdo que eu tinha para hoje. Vimos várias funções do Excel e do cálculo que são muito importantes para a gente. E vimos também uma parte de redes e internet que também vai estar lá na prova. Então, agradeço pela atenção, espero ter colaborado com vocês mais uma vez. Nos vemos na terceira aula, que a gente vai ver mais alguns pontos importantes. E até logo. Muito obrigado. Falou!